O advogado do Lulinha reagiu à denúncia apresentada ao Ministério Público da Espanha contra o empresário. O pedido foi feito por Osvaldo Eustáquio e Fábio Pagnozzi, que é advogado da deputada Carla Zambelli. Em declarações ao Metrópolis, o advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que a defesa recebeu a iniciativa com tranquilidade e que vai responder a qualquer investigação de forma transparente. Segundo ele, Lulinha está à disposição das autoridades para esclarecer dúvidas sobre suas atividades pessoais ou profissionais. A denúncia envolve a Sinapta SL, empresa de Lulinha que fica em Madrid. Os autores do pedido querem que o Ministério Público Espanhol investigue as atividades da companhia. Entre os pontos levantados estão possíveis movimentações financeiras, a estrutura econômica da empresa, eventuais mudanças de endereço e o real objeto social da companhia. Marco Aurélio afirmou que não há preocupação com a situação da Sinapta. De acordo com ele, a defesa já informou às autoridades que a empresa está inativa e pode apresentar novamente documentos para comprovar essa condição. O advogado também criticou a iniciativa e classificou o pedido como uma diversionista e pirotécnica da oposição. Na avaliação dele, a medida teria como objetivo desviar o foco do debate eleitoral. Marco Aurélio afirmou ainda que os adversários políticos deveriam apresentar propostas e responder aos questionamentos da população, em vez de promover esse tipo de iniciativa. A defesa de Lulinha reforçou que está disposta a apresentar e prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades espanholas. Bom, mais um assunto aí envolvendo Lulinha e a empresa dele, e aí há esse pedido de investigação para o Ministério Público Espanhol investigar os objetivos da empresa do Lulinha em Madrid. Acho que é mais um, e eu nem estou aqui para defender o Lulinha, mas é mais um pelo em ovo, né? É tentar entender de que forma a empresa dele funciona, é tentar resgatar como é que isso foi instalado lá, envolver o Ministério Público e o governo espanhol. Vai ajudar essa investigação de alguma forma, Felipe? Eu creio que não, Lília. Eu concordo contigo, concordo com a defesa do Lula em relação a esse aspecto, né? É bom lembrar que o Lulinha está sendo investigado por crimes acontecidos no Brasil, né? Supostos crimes de tráfico de influência, de corrupção, no escândalo do INSS, e querer vender, né, contratos para o Ministério da Saúde. E não tem nada a ver com nenhuma questão relacionada com o governo da Espanha. Então, teoricamente, o que se tem nesse momento, que a empresa que ele tem na Espanha não cometeu nenhum crime na Espanha. Então, quando o advogado pede, o advogado da Zambelli, né, e o advogado ligado à oposição, pede para o Ministério Público da Espanha, de uma forma completamente evasiva, né, investigar a empresa do Lulinha, né, no meu modo de ver, não tem fundamento algum, né? A tendência é o Ministério Público da Espanha arquivar esse pedido de investigação, porque não tem nenhum indício que ele cometeu crime na Espanha por meio da sua empresa espanhola, não é, Neila? Então, mais uma vez, eu sinto que esse tipo de postura, né, da advocacia, né, apenas advoga contra os advogados e enfraquece a investigação que tem sobre Lulinha no território nacional. Não tem nada, não foi noticiado nada sobre nenhum problema da empresa dele espanhola. Pelo contrário, a empresa dele espanhola foi aberta de forma regular, de forma legítima, na Espanha, por meio de escritório de advocacia conhecido, reconhecido na Espanha, e até o momento não tem nada que consiga colocar em xeque nenhum indício de criminalidade em relação à atuação da sua empresa espanhola. O que tem sobre Lulinha está sobre o território brasileiro e a jurisdição é no Brasil. O responsável competente para investigar é a Polícia Federal do Brasil, para propor ação ao Ministério Público Federal no Brasil. Quem vai decidir vai ser a Justiça brasileira. Então não tem nada, absolutamente nada, que possa deslocar nenhum tipo de investigação à Justiça espanhola, Nila. Muito bem, eu já quero pedir para a produção abrir minha câmera aberta. Abrir a câmera aberta é ótimo. Me colocar aqui na câmera aberta para eu falar com o André Chaldes, que está aqui no estúdio comigo, porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto da empresa do Lulinha em Madrid e vamos falar também sobre uma mensagem que foi recuperada pela Polícia Federal no celular da Luxinger, que revela que o Lulinha tinha influência e planejava pedir auxílio financeiro para um empresário que fechou contratos de 63 milhões de reais sob o governo Lula. Eu não vou estender
Antes de falar com o Chaldes, vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Para quem nos acompanha aqui pela Fast TV, a gente já retorna com todas as nossas informações. Seguindo aqui no YouTube, Chaldes, muito bem-vindo. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado, Neila. Sempre um prazer participar aqui com você do Contexto Metrópolis. Então, olha, antes da gente falar da questão da mensagem da Lulinha, da Luxinger, e falarmos sobre esse assunto, o Chaldes quer falar também sobre essa questão da empresa do Lulinha em Madrid e esse pedido de investigação ao Ministério Público. Pois é, Neila. O que acontece? Eu fiquei lendo essa matéria ontem e eu fiquei rememorando, né? Porque eu não sei se eu já falei isso aqui em algum momento, mas eu já morei lá na Espanha, eu já morei em Madrid durante um período, né, que eu estava estudando lá. E tem uma questão em relação à Espanha que pode pegar sim para o Lulinha, que é o seguinte: a empresa dele está inativa, né? Então, embora ele tenha uma empresa aberta lá na Espanha, essa empresa está sem fluxo de capital, está sem arrecadar, está sem emitir boletos, né? Sem ter movimentação financeira. E uma coisa que o governo espanhol é muito chato, muito criterioso com imigrantes que estão nesse visto que o Lulinha está, é a questão da sonegação, né? Então, se, por exemplo, no curso desse processo ficar provado que ele tem alguma fonte de renda que não está sendo tributada lá pelo governo espanhol, isso daí pode sim dar um problema para ele, pode terminar inclusive com a deportação dele, Neila. Eu acho difícil, como o colega falou, que ele venha a ser investigado criminalmente na Espanha, possa ter alguma repercussão criminal para ele lá. Mas como ele vive na Espanha com um visto de investidor, né, o visto de inversiones, ele está lá porque ele aplicou um dinheiro no país e está desenvolvendo uma atividade econômica. Essa é, como se diz, a justificativa dele para permanecer residindo na Espanha, já que ele não é cidadão europeu nem nada assim. E aí, se ficar provado, se o pessoal lá descobrir que ele tem alguma renda, ele tem algum capital que está chegando para ele poder, inclusive, bancar as despesas dele de vida lá em Madrid, que ele tem uma vida aparentemente, né, de alto padrão lá em La Moraleja. Se isso ficar provado que ele está sonegando impostos, né, aí sim ele pode vir a ser removido do país. Lá o imposto é bastante alto, assim, para quem não está familiarizado. Os países europeus são lugares que cobram impostos muito altos. Na Espanha, eles cobram um IVA de 21%, né? Todo mundo paga. Eu, quando morava lá, fazia um freela de jornalismo, eu tinha que pagar esse imposto nele. Então, e era uma merreca, né? Muito longe do padrão de vida do Lulinha. Mas se ficar provado que ele está sonegando, daí sim pode ter uma repercussão para ele do ponto de vista da permanência dele na Espanha. Inclusive, essa empresa dele, essa Sinapta SL, que foi aberta com capital de 3 mil euros, né? Me parece que não é uma empresa que rende tanto dinheiro assim. Inclusive, ele acabou encerrando o contrato com os advogados que o representavam lá na Espanha. Isso. E aí fica uma situação difícil de justificar, porque como uma empresa de tecnologia em Madrid, com um capital de 3 mil reais, que não tem advogados, que não tem representantes, pode estar gerando renda para o Lulinha morar com um alto padrão de vida em Madrid? Pois é, questões. Então, teórico, esse negócio dos advogados é mais uma questão burocrática lá, Neila, porque até então o Lulinha não tinha o NIE, né, que a gente chama, que é o número de identificação de estrangeiros, o NIE, documento que você ganha quando você é um estrangeiro que mora na Espanha. Aí, quando ele conseguiu o NIE, quando chegou o númerozinho dele lá, a carteirinha dele de identidade, aí sim ele pôde dispensar os advogados e até aí tudo bem, a coisa normal mesmo, porque depois que você tem a residência oficial, aí você já não precisa mais do sócio espanhol, né? Isso daí é uma coisa normal, digamos assim. O que não é normal, exatamente, é uma pessoa viver do jeito que ele vive sem ter fontes de renda declaradas, sem dizer como que ele vive, com que dinheiro ele vive, né? Que eu acho que essa que é a maior questão aí, que pode acabar pegando para ele, Neila.